Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. A justiça foi feita. Essas foram as palavras ditas pelo presidente americano Joe Biden em um discurso logo após a confirmação da morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, no dia 30 de julho, num ataque aéreo em Cabul. Os Estados Unidos consideraram uma vitória, mas a guerra contra o terrorismo está longe de acabar. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o professor de Relações Internacionais da FMU, Bernardo Val. Professor Bernardo, obrigada por vir hoje aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, Catarina. É um prazer estar aqui no JR Mundo. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo do JR Mundo a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Professor, o que representa a morte do líder da Al-Qaeda, o Ayman al-Zawahiri? É um golpe duro na Al-Qaeda, a morte de Zawahiri, e o maior desafio dessa organização a partir de agora será a sucessão, ou seja, quem pode assumir como o próximo líder. Além disso, a morte do Zawahiri, ela significa, se não o encerramento total, pelo menos algum passo em direção a isso, de um momento histórico da história dos Estados Unidos, que começou depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. A morte do Zawahiri, ela foi uma pequena vitória de política externa para o presidente Joe Biden, que nos últimos tempos ele tem se preocupado com outros desafios de segurança, que são o ressurgimento da Rússia e também a ascensão da China. A Al-Qaeda já era uma organização já bem enfraquecida, né? A guerra contra o terrorismo, que teve muito foco na destruição desse grupo, acabou surtindo efeito. Nos últimos anos, como é que estava a saúde desse grupo terrorista? A Al-Qaeda, desde a morte do Osama Bin Laden, que aconteceu em maio de 2011, ela teve o desafio de sobreviver. O Zawahiri, ele assumiu a liderança nesse momento, tendo esse problema pela frente. Sob a gestão, por assim dizer, do Zawahiri como líder da Al-Qaeda, essa organização ela acabou se fragmentando, se dividindo em franquias no Oriente Médio, na África e na Ásia. E houve uma cisão, esse é um momento importante, da Al-Qaeda na Síria com a Al-Qaeda no Iraque. Isso foi responsabilidade do Zawahiri, e a Al-Qaeda do Iraque, ela foi a origem do Estado Islâmico. Nos últimos tempos, no mundo jihadista, o Estado Islâmico ele passou a ter mais proeminência do que a Al-Qaeda, ele passou a atrair mais a juventude, com todas as suas operações de mídia muito mais impactantes do que a Al-Qaeda, então ela passou a deixar de ter o protagonismo que teve, o seu auge nos atentados de 11 de setembro de 2001. Mas ela ainda tinha importância, ainda tinha relevância, ou mesmo respeito ali na região? Ela não tinha a mesma relevância da época do 11 de setembro de 2001. O Zawahiri, ele não tinha o mesmo carisma que o Osama Bin Laden, então ela vem num processo de decadência. Os Estados Unidos conduziram uma guerra global ao terror, justamente com o objetivo de enfraquecer a Al-Qaeda, especificamente matando as suas principais lideranças. E eles têm conseguido isso, mesmo que o tempo ele possa levar alguns anos. O Zawahiri era um dos sobreviventes, ele estava sendo procurado já, estava dentro daquela lista dos 22 mais procurados pelos Estados Unidos, tinha uma recompensa ali de 25 milhões de dólares a esse líder, mas qual que é a história dele na formação da Al-Qaeda? Ele era importante, apesar de não ter o mesmo carisma do Bin Laden? Essa lista dos 22 terroristas mais procurados pelos Estados Unidos, ela tinha, em primeiro lugar, o Osama Bin Laden, e o Zawahiri, ele já vinha logo em segundo lugar. Então,
de fato, era uma figura bastante importante. A origem do Zawahiri, ela está no Egito. Ele veio de uma família de classe média, educada. Ele era médico, né? Oftalmologista, cirurgião. Isso mesmo. Ele teve esse caminho pela militância religiosa islâmica e, paralelamente, ele teve a sua formação acadêmica e também o exercício da profissão de médico. Ele passou a se envolver desde cedo, desde a época da escola, com o islamismo mais radical. Ele se juntou à Irmandade Muçulmana, que é uma organização egípcia muito importante, e ela era considerada ilegal pelo governo do Egito, e teve a origem também, a fundação da Jihad Islâmica Egípcia, da qual o Zawahiri ele fez parte, e essa organização ela matou o presidente egípcio, o Anwar Sadat, em 1981. O al-Zawahiri ele não teve envolvimento direto, mas ele foi preso pelo porte de armas, pela posse de armas, e na prisão ele foi torturado. E isso moldou muito a visão de mundo dele. Se eu não me engano, ele foi solto em 1985 e de lá ele foi para a Arábia Saudita, depois ele foi para o Paquistão, onde na cidade de Peshawar, em 1986, ele conheceu Osama Bin Laden. Depois do Paquistão, ele foi para o Afeganistão, que tinha sido invadido pela União Soviética, depois viajou o mundo para procurar um santuário e também financiamento para suas operações jihadistas. Diferentemente do Osama Bin Laden, que foi encontrado numa gruta, foi morto nessa gruta, estava escondido, o Zawahiri estava em Cabul, num apartamento em Cabul. Isso significa que ele já não tinha mais medo de ser perseguido, de ser encontrado? O Zawahiri, ele estava na lista dos Estados Unidos, dos mais procurados, e Washington estava buscando por ele desde o 11 de setembro de 2001, ou seja, há quase 21 anos. Porém, a retirada ou a finalização da retirada das tropas militares norte-americanas do Afeganistão em agosto de 2021 permitiu, talvez, que o Zawahiri ele tivesse mais margem de manobra, maior liberdade de movimento e não precisasse ficar num lugar mais escondido. A inteligência americana inicialmente acreditava que o Zawahiri estava na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Porém, ele foi encontrado em um bairro nobre na capital Cabul e lá os americanos conseguiram eliminá-lo. Lembrando que ele foi o cérebro operacional dos ataques no 11 de setembro, é isso? Ele teve uma participação relevante, embora isso seja um assunto de debate entre os especialistas, uma participação relevante no 11 de setembro de 2001, mas o arquiteto mesmo desses atentados foi o Sheikh Mohammed, que inclusive está preso até hoje em Guantánamo, em Cuba, aguardando julgamento. Além disso, o Zawahiri ele também esteve envolvido nos atentados às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, no continente africano, em 1998, e também no atentado suicida ao destroyer, que é um navio de guerra, chamado USS Cole, no porto de Aden, no Iêmen, no ano 2000. Esses atentados, eles faziam parte de uma guerra que foi declarada pela Al-Qaeda aos Estados Unidos, que teve como seu ponto alto os atentados de 11 de setembro de 2001. Quer dizer, ele foi peça importante também. Agora, chama a atenção nessa morte, na maneira como ele morreu, a arma que foi utilizada, né, o armamento, foi um míssil que é composto por lâminas, essas lâminas fatiam o alvo. Que leitura que você faz desse ataque? Exatamente. É um míssil do tipo Hellfire, uma variante especificamente desse míssil chamada de R9X, ou também Ninja, que não tem uma carga explosiva. Ela tem as lâminas e ela se vale da velocidade, precisão e energia cinética para aniquilar o alvo.
Os Estados Unidos optaram por usar esse tipo de armamento para essa missão específica para evitar danos colaterais. Tanto é que membros da família do Zawahiri estavam também na mesma casa que ele, só que aparentemente não houve mortes além da do próprio Zawahiri. E tem um evento histórico recente importante, que foi também em agosto de 2021, quando da retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, houve uma operação de lançamento de mísseis de drone, que era para acertar um alvo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico também está presente no Afeganistão, só que houve a morte de 10 civis, entre eles 7 crianças. Isso foi um episódio bastante negativo da política externa dos Estados Unidos, e nessa mais recente operação que matou o Zawahiri, eles buscaram evitar quaisquer efeitos colaterais. Quer dizer, é um armamento de altíssima precisão. Ele alcança o alvo, uma questão de centímetros. Exatamente. Os drones, né, os veículos aéreos não tripulados, que são pilotados remotamente, eles ficam voando nos céus por horas e horas, até que a equipe de segurança ela tenha a inteligência específica para acertar o alvo. A inteligência dos Estados Unidos, ela sabia que o Zawahiri estava lá desde abril desse ano. E ela sabia também que ele sempre saía na sacada da casa. E ele ficava lá por um bom tempo. Sim. Então, isso possibilitou uma janela de oportunidade para que... Foram 2 mísseis lançados para que esse alvo ele fosse neutralizado. Ele foi morto, né? Mas no jargão da área de segurança costuma-se usar essa outra expressão. Foi neutralizado. Qual foi a importância desse ataque dos Estados Unidos, esse ataque certeiro, sem efeitos colaterais, para os Estados Unidos, especialmente para o Joe Biden, que vem enfrentando ali uma resistência, uma baixa na popularidade? E com a saída ali das tropas americanas há um ano, que foi em agosto do ano passado, né, aquela saída atabalhoada, com aquelas pessoas se pendurando no avião, qual foi a importância do anúncio dessa morte agora? Ela foi uma vitória de política externa para o Joe Biden. Ele é considerado fraco pelo Partido Republicano, que é o partido de oposição, e ela também significa o encerramento de um capítulo histórico norte-americano que teve início com os atentados de 11 de setembro de 2001. É uma forma do Biden demonstrar que ele é um presidente forte, já que assuntos de segurança nacional eles são muito importantes na vida política dos Estados Unidos, e também mostrar que os Estados Unidos estão bastante atuantes em política externa, já que eles estão lidando com uma série de crises simultâneas, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Teve também recentemente a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, que gerou uma crise com a China, e diante disso tudo, a morte do Zawahiri é uma vitória de política externa, embora ela não tenha reverberado tanto quanto a morte do Bin Laden, porque na morte do Bin Laden, em 2011, as pessoas saíram para comemorar nas ruas. Agora, com o Zawahiri, talvez as pessoas, nem todos se lembrem tanto, a geração Z, ela não o conhece, né? Talvez as pessoas mais antigas, né, elas conheçam, mas não teve tanta reverberação. Mas ainda assim, é uma vitória importante para o presidente norte-americano. Zawahiri foi morto em um apartamento numa região nobre da capital afegã. Isso significa que aquele acordo firmado entre Donald Trump e o Talibã já não tem a mesma força? O Talibã havia dito que não daria guarida para a Al-Qaeda, mas Zawahiri estava lá na capital. O que isso quer dizer? Pois é, o acordo de Doha, ele foi firmado entre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Talibã, e foi considerado uma espécie de acordo de paz entre Washington e os talibãs. E esse acordo, ele permitiu a retirada das tropas militares norte-americanas do Afeganistão, e o Talibã comprometeu-se a não permitir que organizações terroristas usassem o território afegão para planejar e conduzir ataques contra os Estados Unidos.
Então, na visão norte-americana, a presença do Zawahiri no Afeganistão, e ele estava operando no sentido de divulgação de campanhas, de algumas campanhas de mídia para levar a palavra da Al-Qaeda pelo mundo afora, isso foi visto pelos Estados Unidos como uma violação do Acordo de Doha. Por outro lado, o Talibã também percebeu esse ataque de drone como uma violação do Acordo de Doha, foi uma violação da soberania afegã. Então, há visões divergentes em relação ao cumprimento desse acordo pelas partes envolvidas. Hoje nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FMU, Bernardo Val. Professor Bernardo, logo após a morte do Ayman al-Zawahiri, começou a ventilar o nome do Saif al-Adel, que é um egípcio e que seria um dos sobreviventes ali de um grupo de 5 pessoas, né? Qual que é a sua opinião? Ele seria o sucessor mais provável para liderar a Al-Qaeda? Ainda não se tem certeza de quem vai ocupar a liderança, porém, esse nome ele é o mais cogitado. Ele é responsável pela parte de operações militares da Al-Qaeda e ele está vivendo no Irã. Ele não necessariamente está vivendo no Irã porque ele queira, mas isso também coloca um problema para a sucessão, já que o Irã ele é inimigo da Al-Qaeda. Dentro do Islã político existem os movimentos sunita e xiita, não apenas no Islã político, obviamente, no Islã em geral, e o Irã, ele segue a linha xiita, e a Al-Qaeda é sunita. Eles são inimigos, e talvez o fato do al-Adel ele viver no Irã, isso possa ser prejudicial para ele ocupar essa posição. Além dele, há um segundo nome, que também vive no Irã, e outras opções como a Al-Qaeda, que opera no continente africano. Lá existem mais 2 possibilidades. Então, a ver aí as cenas dos próximos capítulos, né, provavelmente será um desses 4. Mas a morte do Zawahiri não significa, então, o fim da Al-Qaeda? A organização ainda permanece? Ela permanece, mas não tendo a relevância que ela já teve. O momento histórico, o ápice, o auge da Al-Qaeda foram os atentados de 11 de setembro de 2001, que certamente vão ser lembrados nos livros de história. Esse foi o momento de auge da Al-Qaeda e os Estados Unidos lançaram a Guerra Global ao Terror, que foi uma guerra bastante agressiva que enfraqueceu a Al-Qaeda. Ela provavelmente vai continuar existindo, mas não tendo a mesma expressividade que já teve no passado. Agora, cai um, entra outro. Essa guerra contra o terrorismo parece não ter fim. A gente imaginava que a Al-Qaeda fosse acabar com a morte do Zawahiri. Não é isso que vai acontecer. Essa guerra, um dia, vai acabar? Pois é, essa é uma questão interessante. Ela já está menos importante na agenda de política externa dos Estados Unidos do que já esteve após o 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos, eles estão enfrentando novos problemas mais relevantes de segurança, como a questão da Rússia e da China, e ao mesmo tempo eles estão encerrando esse momento histórico da guerra ao terror. É claro que sempre existem remanescentes, e o terrorismo, ele é basicamente uma tática de ação política. Então, nesse sentido, essa tática, ela não vai deixar de existir. Ela existe ao longo de toda a história. A gente pode voltar aos anarquistas no final do século XIX, aos nacionalistas no século XX, ao terrorismo marxista-leninista, ao terrorismo da direita, também o terror do Estado. É uma tática. E sendo uma tática, ela vai continuar existindo. E também as organizações terroristas, elas são organizadas sob a forma de redes. E essas redes, elas são resilientes. A figura da mítica Hidra ajuda a ilustrar isso muito bem. Corta-se uma cabeça, mas muitas outras surgem no lugar.
Foi o que aconteceu com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, é isso, professor? Agora com os lobos solitários, é isso que a gente vê, essa multiplicação, essa pulverização do terrorismo islâmico. Pois é, esse momento dos lobos solitários, ele foi uma etapa específica dessa jihad que tais organizações lançaram pelo mundo afora. Mas também, nos últimos tempos, a gente tem visto menos desse tipo de atentado no estilo lobo solitário. Era parte da estratégia do Estado Islâmico em um determinado momento, mas agora esse tipo de figura tem aparecido menos. Não significa que vá cessar a sua existência. Existe o Índice Global do Terrorismo, e a edição mais recente, de 2022, ela aponta que há um declínio na atividade terrorista. Houve mais ataques recentemente, só que o impacto deles não foi tão grande quanto ataques do passado. E o epicentro do terrorismo hoje é no Maghreb Islâmico, na África. É lá que nós devemos atentar. Isso significa, então, que o terrorismo está se enfraquecendo no Oriente Médio? A gente já pode falar em uma paz ali na região ou ainda é muito cedo? Ainda é muito cedo. Para se chegar a uma paz, haverá um longo caminho pela frente. Certamente isso não vai acontecer no curto e no médio prazo. Eu acho difícil, inclusive, também no longo prazo. O terrorismo, ele vai continuar sendo o instrumento de violência daqueles mais fracos no sentido de poder militar. A gente pode usar como exemplo o caso, por exemplo, de Israel e do grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. Israel tem um poder militar convencional muito maior do que o Hamas. E o Hamas, ele muitas vezes se utiliza de terrorismo para buscar também intimidar esse oponente. Esse é um exemplo, a gente pode usar o exemplo também da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, são ferramentas políticas de violência para tentar também obter resultados da mesma forma como os Estados Unidos, a Rússia na Ucrânia, usam a guerra, usam o seu poder militar. A gente pode esperar novos ataques por parte dos Estados Unidos, ataques programados como esse? Os Estados Unidos têm uma ampla comunidade de inteligência composta por 18 agências que monitoram praticamente tudo o que acontece no mundo. Então, certamente, agora eles estão muito atentos a esse processo de sucessão na Al-Qaeda. Então, o próximo líder que assumir a posição, ele vai precisar ter bastante cuidado, porque ele pode ser o próximo na lista de alvos dos Estados Unidos. Assim como a Al-Qaeda foi o foco até agora dos Estados Unidos, o Estado Islâmico, hoje em dia, recebe muita atenção e também pode ser vítima desses ataques programados? As lideranças do Estado Islâmico, uma das principais lideranças, que foi o Baghdadi, ele foi morto no governo Trump por um ataque de comandos norte-americanos, e em fevereiro desse ano, a pessoa que o sucedeu também foi morta em uma operação militar do Joe Biden. Desde 2019, o Estado Islâmico ele também está bastante enfraquecido. Tanto é que a gente vê menos a presença dele nas notícias. Não significa que ele não possa ressurgir, mas eu acho difícil que ele venha ressurgir com a mesma proeminência que ele teve em 2014, 2015, mais ou menos nessa época. O JR Mundo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, professor Bernardo. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Todas as semanas, o JR Mundo recebe um convidado especial para debater sobre assuntos de relevância internacional. Os episódios ficam nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!